quero pedir licença para as pitadas de ergonomia para falar do SARS-CoV-2, o coronavírus. Você sabe qual é o tamanho do coronavírus? Tamanho, dimensão. Uma informação muito importante para que a gente possa entender a dinâmica de transmissão do coronavírus. Olha só o caderninho. O coronavírus, ele tem aproximadamente 100 nanômetros. Nanômetros é 10 na menos 9, então é 100 vezes 10 na menos 9 metros. Menos 9, 10 na menos 9 é uma escala de bilhão. Então é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro, só para teres uma ideia de ordem de grandeza. E seguimos. As máscaras. Por exemplo, essa máscara N95 PFF2, elas têm uma eficiência de 95 a 99% de filtragem, de eficácia na filtragem de aerossóis biológicos, né? E olha só, o caderninho de novo. Então, uma PFF2 ou uma N95 ou uma PFF3, elas têm uma capacidade de filtrar até 0,3 micrômetros, 0,3 vezes 10 na menos 6, ou 300 vezes 10 na menos 9, a escala do coronavírus. Então ela não consegue, claro, atingir 100% totalmente, porque ela não tem, inclusive, a capacidade de filtragem igual ao coronavírus. Ela tem camadas, ela tem uma engenharia para tentar barrar o máximo, mas nenhum EPI, nem para agentes biológicos, nem para agentes químicos, enfim, nenhum EPI de filtragem vai conseguir sempre filtrar 100% do risco. Seguimos o caderninho. Você sabe quanto tem de diâmetro uma gotícula de saliva? Olha só. Caderninho de novo. Uma gotícula caracteriza-se por um tamanho de 5 micrômetros, 5 vezes 10 na menos 6. Um aerossol, ele caracteriza-se por uma partícula menor do que 5 vezes 10 na menos 6, ou 5 micrômetros ou micrômetros. Então veja que uma partícula de gotícula sua e minha, tá me vendo? Tá prestando atenção? Uma gotícula de saliva minha ou sua espirrada, e é normal a gente fazer isso, eu estou fazendo isso enquanto eu estou falando contigo, pode carregar diversas partículas virais do coronavírus. Coronavírus 10 na menos 9, 100 vezes 10 na menos 9. Já a gotícula muito maior tem aproximadamente, ou caracteriza-se gotícula, quando ela tem tamanhos maiores do que 5 micrômetros, ou 5 vezes 10 na menos 6. Mas deixa eu virar a folha aqui do caderninho. Considerando essa relação, e para que fique bem claro para vocês, dá uma olhada aí, o SARS-CoV-10, 100 vezes 10 na menos 9, escala de bilhão, já a gotícula 5 vezes 10 na 6, escala de milhão. Essa diferença entre um tamanho de gotícula e um tamanho do coronavírus, então imagina uma gotícula sua, numa escala aqui grande, e o coronavírus, ele é muito menor do que a sua gotícula. E considerando, teoricamente, o tamanho de uma gotícula padrão e um tamanho do coronavírus, uma gotícula que eu estou aqui falando e eu estou jogando, estou projetando, ela pode carregar 50 partículas virais do coronavírus. 50 partículas virais do coronavírus em uma gotícula. Aí você imagina quantas gotículas que a gente emana quando está falando. E vamos a mais um dado técnico relevante. Lei de Stokes. Já ouviu falar? Ela fala sobre o decaimento de partículas no ambiente. O coronavírus, para as características do coronavírus, ele pode permanecer no ar do ambiente por até 5 horas.
E se a umidade relativa do ar estiver elevada, a densidade então daquele ar vai ser elevada e o decaimento vai ser menor, vai demorar mais, pode ser mais do que 5 horas. A necessidade extrema, seja no home office, seja no trabalho presencial para aqueles que são considerados essenciais, ventilação natural imprescindível. Tem que ser da hora que chega à hora que sai. Não dá para ter janelas fechadas. A permanência e a prevalência da atmosfera contaminada por gotículas de coronavírus, por gotículas contendo coronavírus, a tendência de acumular no ambiente é muito alta. E eu quero ainda mostrar, por último e não menos importante, no nosso caderninho, você tens ideia da velocidade que saem as partículas da sua boca quando você tosse ou quando você espirra? Olha lá o caderninho. A tosse pode perfazer uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso multiplicando por 3,6 lá da física vai nos levar a 36 km por hora de tosse, quando a gente tosse. Já o espirro, que é uma atividade que projeta com mais velocidade, o espirro pode chegar a 44 metros por segundo. E isso daria convertendo aproximadamente 160 km por hora. Muita velocidade. Muita velocidade de disparo dessas gotículas, muita permanência das gotículas no ambiente. E esta velocidade é muito relevante para o distanciamento social. E sabe que a gente chega hoje, em Santa Catarina, a um dos piores cenários para o SARS-CoV-2. O índice de transmissibilidade, a quantidade de leitos ocupados, o índice sentinela, que é a quantidade de óbitos, características que a gente, por tempo, durante esse período todo de pandemia, a gente não vivenciou. E eu cheguei há pouco do surf e, infelizmente, a gente vê muita gente na rua sem máscara. E por isso, pedi permissão aqui às pitadas de ergonomia para falar contigo sobre alguns dados técnicos do SARS-CoV-2. A barreira, a máscara, essa máscara descartável, a máscara de pano, ela vai proteger os outros de você jogar partículas para o ambiente. Lembre-se, a gotícula que você emana pode estar levando muitas partículas virais e aí contaminar o ambiente, que depois pode ser respirado por um familiar, por um amigo, por um desconhecido. Já as máscaras PFF2, N95, elas foram no início recomendadas apenas para os profissionais de saúde pela escassez. Mas veja que hoje é comum você encontrar no comércio, em lojas diversas, a N95, a PFF2. E o que eu gostaria já de lhe informar, de dar esse toque, essa dica? Se você precisa ir em locais fechados, confinados, como uma farmácia, uma padaria, o supermercado, compre uma N95 e utilize, porque esta daqui você vai usar para evitar que você projete gotículas no ambiente, mas ela não tem filtro suficiente para barrar o SARS-CoV-2, para barrar as gotículas que vêm emanadas por outras pessoas, já que as pessoas são as fontes de transmissão. Já as N95, as PFF2, elas conseguem esta eficiência de 95 a 99% de filtragem de bioaerossóis. Logo, se você está num ambiente contaminado ou potencialmente contaminado, você pode se proteger usando esta máscara. Falo isso para você, meu colega de trabalho, falo isso para os meus alunos, falo isso para os meus amigos. Não há que se ter uma corrida para N95, até porque
A melhor atitude é o distanciamento, principalmente agora que a gente vive um momento de gravíssimo em Santa Catarina. 13 regiões em estado gravíssimo. Um dos piores cenários. Da semana passada para essa semana teve um incremento de 330% de áreas em situação gravíssima. Então, considerando estas informações todas, tamanho do coronavírus, capacidade de levar o coronavírus nas gotículas, capacidade de filtragem das máscaras, todas essas características que eu quis lhe passar aqui de forma rápida, podem ser de muita relevância para a sua segurança, para a segurança da sua família. Use a máscara. Se for um local confinado, use uma máscara um pouco melhor. Se proteja, se cuide e nos acompanhe com outras pitadas, que este momento pediu uma pitada diferenciada, uma pitada de segurança, uma pitada de SARS-CoV-2, mas o momento pedia, o momento exigia, tá ok? Aproveite e se cuide.